Olá, meu irmão querido, mais uma vez é uma alegria estar aqui com você. E gostou do leãozinho que eu coloquei aqui? A gente não é profissional, então fica inventando coisa uma em cima da outra. Mas eu amei esse leãozinho aí, parece que ficou o Senhor Jesus, né? Aqui é o pastor Eliseu Batistão, eu sei que você já me conhece, se já foi inscrito, né? Não esqueça de dar um toquezinho na mãozinha aí. Se você é a primeira vez que está conosco e você for edificado, por favor, dê inscreva-se ali, aí é muito importante que você toque no sininho e depois na mãozinha ali para dar um ok. O YouTube vai divulgar muito o nosso trabalho e daí nós vamos cada dia mais divulgar o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer a você que tem sede da palavra de Deus, hoje vamos ver algo muito especial. Paulo diz que o anticristo não viria antes de vir a apostasia. Primeiro viria a apostasia. Mas a igreja não tem uma realidade do que é a apostasia. Imagina que são escândalos, sim, são escândalos também. Mas há algo muito especial que nós precisamos ver hoje para não ficar distraídos com o inimigo infiltrado na nossa igreja. Então vamos ver uma definição de apostasia, ok? Vamos ver então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, onde o Paulo diz que um dos sinais antes da vinda do anticristo, para que a gente o reconheça, é a apostasia na igreja. E tanto que ele diz, não de modo nenhum ninguém vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, assim como o homem da iniquidade, o filho da perdição, é um sinal antes da vinda de Jesus. Aqui, nós temos que entender então o que é apostasia. Vamos ver no dicionário de Strong o que é apostasia. Vejamos aqui. Apostasia, o grego, né, tem os caracteres gregos, feminino de apostasion, tá? O mesmo que separação, deserção, apostasia. Então, apostasia tem um significado também de separação. Agora, pense bem, será que isso tem na nossa igreja? Será que... Não, na nossa igreja não. Peraí, tem irmãos amargurados com outros irmãos? Tem umas fofoquinhas que separam irmãos? Então o pastor vai ter que dar uma olhadinha. E você que está entendendo que estamos próximos da vinda do Senhor Jesus, se lembre que quando Jesus diz é preciso que venham esses escândalos, apostasia é um escândalo também, que venham, mas ai daqueles pelo qual eles virão. Há algo se infiltrando na igreja, uma polarização, uma separação feita, porque pessoas que acolhem no seu coração determinadas doutrinas e a assumem como verdade, elas colocam dentro de igrejas onde não existem esses erros e essas confusões. A pessoa não tem o seu pastor 24 horas por dia, mas tem a internet, aí o YouTube, e fica vendo coisa que eu tenho visto um problema sério, porque está desanimando jovens, quando eles caem uma vez, caem duas, eles começam a achar que eles não são eleitos. Fazer o quê, né? Não sou eleito. Então, a teoria da predestinação, a doutrina da predestinação, da eleição, está complicando muito. Aí a igreja está se dividindo entre calvinistas e arminianos. Opa, quer dizer, eu não sou nenhum dos dois. Nem calvinista, nem arminiano. Você vai entender como é possível isso, ok? Então, vamos prestar bem atenção nisso. Como vamos dar só uma introdução hoje, eu vou colocar algumas coisas que nos inquietam e algumas coisas na palavra de Deus que são base. Você vai conferir tudo, ok? Vai conferir, porque depois nós vamos entrar em cada detalhe que aparecem nessa doutrina. Algumas coisas realmente não batem com quem conhece a palavra de Deus nessa doutrina. E vou lhes dizer algumas coisas que me inquietam. Primeiro, Jesus Cristo não morreu por todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho dele para que todos que neles crerem, não só morreu para os eleitos que vão crer nele. Não é isso que diz. A Bíblia, Jesus diz que atraiu a todos na cruz na hora de sua morte. Veja lá no Evangelho de João.
Outra coisa interessante. O Senhor nosso Deus criar pessoas para irem ao inferno. É possível isso? O Senhor criar pessoas, esta eu vou carimbar, esta vai passar a eternidade comigo no gozo, e essa mesma coisa, só que carimbada, essa vai para o inferno. Sim, o Deus que faz isso é aquele Deus que anda em nome dele mandando pessoas cortarem o pescoço de cristão, não é? Então, em nome do Senhor, em nome do meu Deus, eles cortam a cabeça. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus é um Deus de amor, um Deus que deu o seu Filho para que a gente não passasse a eternidade inteira no inferno. Senão, o Senhor podia ter dito assim, bem, eu disse que o salário do pecado é a morte, mas eu amo tanto esses, para que fazer meu filho sofrer? Eu já pego esses e trago para mim. Não. O Senhor mandou seu Filho Jesus oferecer a justiça. Deus é fiel. Bem, outra coisinha interessante. Existe um chamado, sim, todos são chamados, só que alguns têm um chamado, dito chamado interno, um chamado irresistível. Esse não importa como é que ele seja e tal, ele vai irresistivelmente ser levado para o Senhor, porque ele foi predestinado, ele foi eleito. É mesmo. E os outros recebem o chamado então para quê? Só para cumprir tabela? Só para cumprir tabela? Você foi chamado e não veio. Não, está errado. 2 tipos de chamados gente, se eu queria colocar isso em alguma parte da Bíblia, mas não cabe. Muitos são chamados e poucos são os salvos. Sim, porque o Senhor escolhe aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Mas, imagina uma mãe, oferece leite, o peito, tudo para a criança, só depende dela, não depende da criança. Aí ela traz a criança no seu peito, mas é só a mãe. A criança não vai abrir a boca para sugar, para mamar. Queridos, tudo bem. Vamos ir adiante isso com bem mais detalhes. Outra coisa, assim, esse chamado também divide a graça. Há 2 graças, tem graça para todo mundo. Mas uma é uma graça irresistível para os eleitos. Irresistível. Esse não vai conseguir resistir. Esse não importa nada, ele vai ser salvo. E o outro, com a graça, apenas graça, aquele não recebe a graça irresistível, não. Porque ele está destinado por Deus para ir ao inferno. Gente, bate isso. O Deus que você conhece, tá. Jesus, vamos adiante, não te assuste, calvinista. Nós vamos na palavra, eu não tenho posicionamento anti a favor. Eu vou estudar a palavra. Outro detalhe, então. Se não depende do homem, da pessoa ouvir, e Deus diz, quando vires no teu coração, se declarares na tua boca, com a tua boca, está em Hebreus, está em João 10:9, se não declarares com a tua boca, né? Mas se você ouvir, declarar com a tua boca, crendo no coração, será salvo. Não, mas não, ele não pode fazer isso, porque isso não dependeria dele. Meu querido, por favor. Agora, outra situação é a seguinte, imagine uma mãe que tem 4 filhos. 2 estão na igreja, glória a Deus, é a maior alegria para essa mãe. Mas 2, um deles vai para a igreja, tenta, mas cai, por causa da namoradinha, não sei o quê, ele cai, de vez em quando ele volta a tomar uns drinks, uma maconha. Ele vai passar a eternidade no inferno, deve dar uma tristeza, uma angústia. E o outro, então, que nem na igreja não foi. Minha família está dividida. Eu e meus 2 filhos somos eleitos e predestinados. Os outros 2, quem seria capaz de viver nessa tortura? Não. A Bíblia diz que a esperança até o último suspiro. Bem, não é esse o ponto que eu quero agora. Agora só estou dando a base. Tenho que me cuidar para não entregar tudo antes de você começar a raciocinar. Ok. O calvinista concorda que Deus deu ao homem livre-arbítrio, mas não livre-arbítrio para decidir ser salvo. Mas então livre-arbítrio para quê? Ele pode fazer tudo, pode escolher tudo. Pode viver em pecado, não em pecado, pode escolher tudo. Só não pode escolher viver debaixo da graça de Deus, ter Jesus como Senhor e Salvador, reconhecer que é pecador e ser salvo. Só não tem livre-arbítrio para fazer aquilo que o Senhor diz. Coloco diante de ti, vai ver no Antigo Testamento, nós vamos ver.
A bênção e a maldição. Escolha a bênção. Como escolha a bênção? Não posso escolher, o Senhor me chamou para a bênção ou não? Gente, não bate. Olha que é uma coisa em cima da outra, eu só vou dizer algumas aqui. Mais uma. Tantas vezes Jesus falou que ele queria nos salvar a todos. Ah, não, mas então o Senhor fracassou. Não, o Senhor não fracassou. O Senhor veio salvar o homem da condenação eterna. E o homem escolheu. Eu vou servir a meus instintos, influenciado pelo inimigo, ou eu vou seguir o meu espírito e dizer, Deus, eu sou pecador, eu preciso de Ti. Não dá para queimar Jesus dizendo, não quiseste. Não quiseste. Lembra quando Jesus, o jovem rico, ele deu aquela resposta para o jovem rico? Ah, já você, tuas obras já tem todo de todos, agora vai, vende tudo e venha me servir. O jovem rico era muito rico, tinha muito dinheiro. Por isso, decidiu não aceitar Jesus. O que a Bíblia diz que Jesus fez? Queridos, é muito mais sério do que eu e você podemos imaginar. Não é apenas uma doutrina. São coisas que estão trazendo complicações sérias para dentro da igreja. Mas vamos ver muito mais. Vamos pensar um pouquinho para depois conferir nas Escrituras. Alguns detalhes. Olhe bem. Será que Deus entendeu essa divisão? Então ele escreveu Efésios, ele escreveu Romanos 9, escreveu algumas partes do Evangelho de João. Estas partes eu escrevo para os calvinistas. Olhem, está escrito, desenhado para eles entenderem que é assim. Agora, para os não calvinistas, então eu escrevo Hebreus. Então eu escrevo Colossenses. Mas Deus teria feito então, para atender a ambos os dois partidos? Irmão, não tem como entender isso. Não. É a mesma Bíblia. Mas então tem que ter um ponto. Sim, tem que ter um ponto. Tem que chegar e pegar a palavra de Deus. Mas tem mais coisas que eu não entendo e você vai ver a minha dificuldade. Ok? Quando você pega pastores calvinistas. Gente, eles só pregam isso. Ah, de vez em quando falam daquilo, falam da salvação, mas sempre encaixa no meio. Predestinado, eleito. E aí fica assim, eu sou predestinado, você é? Aceite Jesus, teste ver se você é eleito ou não. Se você aceitar Jesus, você é. Se não aceitar, olha, você foi criado para ir ao inferno. Gente, esses pastores só pregam isso. Olhe. Outra coisa, quando você mostra na palavra de Deus como se enquadraria, comparar esses versículos que eles usam com o contexto, com a maneira de Deus agir, há uma maneira, não é fácil, mas há uma maneira clara que fica explícita. Eles nem pensam, sabe o que eles fazem? Eles pegam outro versículo e tocam na tua cara, tá aqui ó, como se aquele versículo iria acabar com a discussão. Gente, a palavra é para ser esquadrinhada, lida, ok? Senão o senhor escrevia um livro só, não precisava encher tanta Bíblia de tantas coisas. Deus teria escrito Hebreus só para encher as páginas da Bíblia? Não, querido. Há um ponto que a pessoa que estiver com o seu coração sedento pela palavra, ele vai coordenar isso. Ok? Quem estiver naquela base do tranquilo, ele aceita e pronto. Vamos ver mais uma coisinha. Gente, eu preciso falar disso. E eu preciso tornar isso claro, porque no meu entendimento claro está perturbando pessoas, desanimando da salvação, desanimando de buscar. Mas como que eu vou passar sobre Augusto Nicodemos? Cara, Augusto Nicodemos é um cara muito inteligente. Ele convence as pessoas, sabe por quê? Ele fala com sinceridade, ele não está enganando ninguém, ele crê naquilo. Ele crê. Ele é uma pessoa muito carismática, agradável de ouvir, ele tem um sorriso de uma maneira tão delicada, é fácil até de amá-lo mesmo. Eu brinco às vezes que amar certas pessoas nem dá galardão, é muito fácil. Mas isso não significa que ele está trazendo alguma coisa que vai ajudar na salvação das pessoas.
Por isso, eu vou analisar como ele ensina algumas coisas, porque isso vai me trazer clareza para compreender como é que esses pastores pegam 90% da sua palavra, predestinação, eleição. Os outros 10%, quase todos, são preparando a pessoa para que ela fique predisposta a aceitar que ou ela é predestinada, então, querido, pega teu chapéu, vai aproveitar a vida, que você vai queimar mesmo a eternidade, aproveita o que tem para aproveitar agora. Então, vamos ouvir algumas coisas. Eu poderia colocar o filme aqui, mas achei meio assim. Então eu coloco o link, tá? Vou colocar o link, tentar colocar aqui embaixo. E além de colocar o link aqui, porque aqui você não pode acioná-lo, eu vou tentar na descrição do capítulo, ok? Vá conferir. Então vamos ver o que é que diz o querido pastor Augusto Nicodemos. Vamos lá. Para você ter uma ideia, a Assembleia de Deus ela pode abrir trabalho em qualquer lugar, porque qualquer membro, se ele souber falar bem e for destacado, ele logo é colocado como obreiro e ele já trabalha, tem o seu próprio sustento. Mas numa igreja, por exemplo, como a presbiteriana, para você organizar uma igreja, ela precisa ter um pastor formado. Mas numa igreja, por exemplo, como a presbiteriana, para você organizar uma igreja, ela precisa ter um pastor formado e a igreja precisa pagar o salário integral dele. Então, enquanto a Assembleia organiza 50 igrejas, o presbiteriano organiza uma. Você compreendeu? Todo pastor presbiteriano tem que passar seu tempo em seminário. Eu não sei se é 3 ou 4 anos, ok? Então eu vou te mostrar como que essa coisa entra na cabeça deles de maneira que não conseguem mais tirar. Quer ver? Olha bem, eu vou trazer um exemplozinho legal aqui, tá? Isso parece um pouco complicado, mas não é. Eu vou usar essa afirmação de que o pastor presbiteriano precisa estar treinando 3 ou 4 anos, não sei quanto tempo é, no seminário, para depois ser pastor e pregar. Eu vou usar um exemplo físico. Eu sou médico e, puxa, tem algumas coisas que me ajudam. Eu vou usar um exemplo físico que é mostrar como que um circuito cerebral se forma e ele vai se ligar sempre nos mesmos neurônios para que haja uma resposta rápida. E você vai entender algumas coisas. Porque estes circuitos, sempre que eles forem a formarem um sulco na nossa mente, eles serão acionados de determinada maneira. É como se puxasse um gatilho. Eles vão sempre organizar o pensamento daquela maneira. Quer ver? Vamos ver isto. Vou mostrar para você uma coisa muito interessante aqui. Isto é um barranco. Observe este barranco. Essas linhas que você está vendo são sulcos. Como que foi formado com tanto capricho? É a água. Ela percorre o mesmo caminho, vai formando o sulco. E aqui de cima ela vai deslizando sempre pelo mesmo caminho. Essa repetição vai aprofundando o sulco. Era pequeno, mas com o tempo passando ele já está muito grande, olha só. Quanto você puser de água lá em cima, ele não vai se espalhar, ele vai ir pelo mesmo sulco. Ele vai permanecer assim. E o nosso pensamento, ele tem esse mesmo mecanismo. Essa é a verdade. A nossa mente, ela também forma como se fossem sulcos, mas são circuitos elétricos. As sinapses se unem quando chega um incentivo, quando chega um estímulo, ela reage da mesma maneira como aquilo que foi treinado. Por isso que você precisa treinar para fazer um exercício. Você quer marcar um gol de trivela, você vai ter que botar umas 20 vezes. Não é só o jeito de olhar a bola, não. Você tem que desenvolver o teu circuito cerebral para trabalhar assim. Ok? Vejamos mais um pouquinho aqui, ó. Os sulcos ligam a lembrança e formam aquele círculo. Sempre que houver esse tipo de estímulo, vai levar a esse ponto. Chegar no seu consciente, ouvido, ou pela visão,
ou pelo sentimento, sabe? Uma lembrança, sempre vai apertar um gatilho das sinapses nervosas e um neurônio vai se comunicar com outro específico, já foram treinados e vão levar até formar o pensamento final ou a reação final. Tem um problema sério. Isso está sendo usado para formar esse tipo de circuito para as crianças. Então, desde pequenininha, pega aquela criancinha e diz: você é menininho, ou seja, você tem o corpo de menininho, mas pode ser que lá dentro você seja uma menina. Ele nem entende o que está falando, mas ele vai para a escola. Olha, você é um menino bem legal, mas será que você não é só o corpo de menino? Será que você não é uma menina com o corpo errado? Adolescente. Ele já está olhando o vestidinho da irmã, bonitinho, e ele começa: será que tem alguma coisa comigo? E o suco vai aprofundando. Aí ele ouve: sim, você está descobrindo, você está tendo sensações assim, gostando do feminino, porque você tem o corpo de menino, mas a chance, eu já vi teu jeitinho, teus trejeitos. E ninguém mais tira de que ele entra na mente dele que ele é menino, mas só por fora. Se você pegou uma pessoa há 3 anos num seminário, e 3 ou 4, não sei, e ficar batendo sempre em cima disso. Olha, Efésios está dizendo que nós somos escolhidos. O Senhor nos predestinou. Olha que coisa linda. Vai para Romanos 9 para você ver. Eleito. Nós somos eleitos. E vai 1 mês, 2 meses, 3 meses. Deus, Ele nos criou já sabendo que iríamos para o inferno e para o céu. Ele sabe, Ele já criou pessoas para ir ao céu e para o inferno. Você percebeu? Deus determinou alguns. Seriam eles azarados? Opa! O nosso Deus, criando voluntariamente pessoas para irem para o inferno, e voluntariamente pessoas, essas vão para o céu. Espera aí. Deus faz o que Ele quer. Nós não podemos questionar. Mas, quando Deus nos criou, Ele fez uma escolha. Ele nos deu uma palavra e Ele se limitou pela sua palavra. Isso nos dá segurança. Deus nunca vai mudar. Se Ele disse que todas as pessoas foram feitas para serem salvas, se tem esse suco muito aprofundado lá dentro, filhos de pessoas calvinistas, eles vão achar ridícula a ideia. Não, está tão claro na Bíblia. Porque eles foram treinados ali, no mesmo suco, bate sempre no mesmo lugar. Ele está treinando fazendo um exercício que daí ele vai fazer automaticamente. Ele vai fixar esse pensamento e chegar a esse pensamento automaticamente. Sim, quando Deus se limitou à sua palavra, Ele nos deu segurança. Nunca vai mudar. Ele disse: o salário do pecado é a morte. Ele não mudou isso. Não, precisou ter morte para que eu pudesse ser salvo. Seu filho Jesus veio e morreu por mim. Pronto, a justiça de Deus foi feita. Ele não mudou a palavra dele. O homem é bonzinho. Vamos deixar o dito por não dito? Não. Deus é fiel à sua palavra. Quando ele diz que ele não tem prazer que o ímpio morra e vá para o inferno, Ele está dizendo: o meu prazer é ter vocês comigo. Por isso, eu vim para salvar. Por isso, meu filho pagou tudo que era para pagar na cruz por você. Essa é uma ideia. Nós vamos estudar como que ela chegou até hoje. Sim, são junções, são associações interesseiras entre versículos. Mas por enquanto, querido, saiba, essas sinapses são feitas, formadas pelos nossos neurônios, ligando-se sempre da mesma maneira, quanto mais eles forem exercitados para se ligarem assim. Aí você ouve: cuidado! Essa sinapse corre e imediatamente o cérebro joga adrenalina e você reage para se defender. Isso é automático.
Você coloca o pé em cima de um prego numa tábua, aí você tira o pé. Por quê? Sua sinapse já pegou aquilo lá e já correu nisso que foi formado dentro dela e chega no ponto de ter essa reação. Tirar a força do pé. Pode ser que seja sinapse do cérebro, na medula, mas são coisas para firmar em nós atitudes, pensamentos, reações. Se você teve alguma congestão, teve diarreia, vômito, só sentir o cheiro daquela comida vai te dar uma repunhação. Entrou aquela água naquele suco, correu e foi até chegar na sensação de angústia. Preste atenção. Vem dor, vem diarreia, vômito, porque isso foi automático. Assim são formados os pensamentos e os conceitos. Vocês entenderam como esses pastores, então, saem do seminário com 2, 3, 4 anos, não sei quanto, sempre ouvindo esse mesmo raciocínio doutrinário. Ora, eles vão pregar isso com toda a convicção, eles vão se sentir seguros. Até a Rede Globo sabe que é mesmo uma mentira. Se você ficar repetindo ela vezes e vezes, mais de 100, 150 vezes, ela se tornará uma verdade incontestável. É isso que eles fazem nos noticiários, inclusive. Mas espera aí, não pense mal. Não, isso não é lavagem cerebral, isso é um ensino de convicção, não é? Pelo contrário, é um seminário sério, eles ensinam, claro, muitas outras coisas. Porém, a ênfase doutrinária é essa, e essa ênfase doutrinária, se eles não substituírem, porque não adianta eles tirarem esse suco, se eles não substituírem por algo, eles sempre vão pregar isso até os 100 anos de idade, né? Ou até o arrebatamento. Então, certo? Muito bem, vamos adiante. Se Deus se limitou à sua palavra, Ele se limitou inclusive a conceitos que Ele nos deu da palavra. Por exemplo, eu posso dizer, Deus pode então fazer um círculo quadrado, Ele pode fazer tudo. Que bobagem, isso é até tentar a Deus. Porém, a mesma força tem a palavra, Deus pode criar um homem voluntariamente para ser queimado no inferno, quando o outro foi criado igual, mas ele colocou num suco diferente. Aqui, esse suco, e ele veio para o céu, é outro suco, porque Deus carimbou. Deus pode, mas Ele nos deu uma segurança, a sua palavra. O Deus que faz isso não é o nosso Deus. O Deus que determina pessoas para a morte e para o inferno é aquele Deus que anda degolando o cristão em nome de Deus, em nome desse Deus. O nosso Deus é outro. Esse da morte não. Deus é um Deus de oportunidade, insiste na oportunidade para que possamos escolher aonde queremos ir. Ninguém pode tirar. O inimigo tenta fazer a gente ser confuso na hora de usar o nosso livre-arbítrio. Percamos a capacidade de usar o nosso livre-arbítrio. Mas nem ele pode mudar isso. Que o Senhor nos amou e nos criou para que nós tenhamos a oportunidade de, libertos pela cruz de Jesus, escolhermos. As consequências disso são muito interessantes. Nós vamos ver adiante agora, tá? Vamos lá. Queridos, a definição bíblica de Deus é amor. Sim, e Deus é justiça. Por isso, seu Filho veio, pagou o nosso pecado. Aqui houve a justiça de Deus em Cristo, justiça que era para nós, e aqui houve o amor de Deus. É impossível. Se Deus é o amor, a essência do amor, Ele jamais criaria alguém para a perdição. Pastor, mas então... Aí vem o mistério. O que é revelado para o homem pertence ao homem. O que é revelado, o que não é revelado, pertence a Deus. Mas não adianta querer mudar quem é Deus. Um vai para um extremo, outro vai para outro. Precisa se centrar na palavra de Deus. O adventista, por exemplo, eu vi pastor adventista tirando sarro de púlpito em pessoas que acreditavam na existência do inferno. E eu vi pessoas testemunhando, olha pastor, eu vim de uma igreja assim, onde existia o inferno. Sabe, isso é querer mudar a Deus. Porque se a Bíblia descreve o inferno com tantos detalhes,
Agora você vai dizer, não Deus, para o Senhor ser Deus, o Senhor não pode fazer isso, ou então o Senhor tem que fazer isso. Gente, é muito sério isso. É querer mudar a Deus. Moldar a imagem de Deus para que mesmo moldar as suas escrituras para moldar a Deus da maneira que eu quero que Ele seja, para satisfazer os meus conceitos de bom, de... Não. Deus é amor e paz. Bem, agora eu iria passar para nós conhecermos como é que surgiu o calvinismo. Conhecer Calvino, conhecer a história, mas vai ficar muito grande. Está tudo pronto aqui para mim gravar, mas eu vou gravar, mas vou fazer um outro vídeo. Senão ficará muito extenso. Deus te abençoe, por favor, nos ajude a tirar as apostasias, ou seja, as divisões da igreja. Porque essa é uma grande cilada do inimigo. Deus nos fez, nós escolhemos em Adão como raça a estar sujeito ao Deus da morte, Lúcifer. Era uma coisa definitiva, não havia o que pagasse esse pecado, o próprio Deus se fez homem, pagou e agora está de bandeja. Filhos, ele disse em Jerusalém, quanto eu queria Jerusalém, ó Jerusalém, ter-os debaixo das minhas asas. Então você não quis. Diga, Jesus, eu quero a tua salvação, eu quero o teu amor. E se agarre nessa segurança, é a oportunidade que Ele te dá para se tornar filho de Deus. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus. Parabéns, filha de Deus, filho de Deus. Não se preocupe. Deus não predestinou nem seu pai, seu irmão, ninguém para ir para o inferno. Todos têm chance de aceitar a Jesus. Pregue, continue pregando. Sabe por que a igreja de Pato Branco existe hoje? Porque para mim, quando eu estava no banco, aquilo era uma fila de pessoas que iam para o inferno. Eu estava anestesiando na policlínica, era uma fila de pessoas que iam para o inferno. Eu tinha que falar. Deus te abençoe. Coloque o seu inscrever-se ali. Inscreva-se. Toque o sininho. Toque a mãozinha ali. Estás precisando disso. Deus te abençoe, querido. Ore por nós.